Boa tarde, galera. Sou o engenheiro civil Adair Miranda. Sejam muito bem-vindos ao canal AMEC Engenharia. Como eu disse no vídeo anterior sobre instalações elétricas, hoje nós falaremos de 3 assuntos: carga elétrica, corrente elétrica e tensão elétrica. Mas antes de nós irmos para este vídeo, eu gostaria de falar com você que é novo aqui no canal, ou você que já viu algum conteúdo nosso, mas ainda não se inscreveu no canal. Gostaria de pedir você que se inscreva, que curta nossos vídeos e que compartilhe à vontade os nossos conteúdos, pois só dessa forma nós estaremos entendendo que você está gostando do que nós estamos falando e que você quer que nós continuemos gravando conteúdos para vocês. Como eu sempre digo aqui, o objetivo do canal é falar de diversos assuntos da forma mais simplificada possível. Aqui nós falamos de construção civil de um modo geral, nós falamos de elétrica, de hidráulica, nós falamos de estrutura de concreto, nós falamos de acabamento como pintura, assentamento cerâmico, enfim, aqui o objetivo é falar da construção em um todo, mas sempre de forma mais simplificada possível. Então vamos para o nosso vídeo. Nesses 3 assuntos, que é carga elétrica, corrente elétrica e tensão elétrica, você pode estar se perguntando, mas você disse no primeiro vídeo que você falaria de instalação elétrica, de dimensionamento de cabos, dimensionamento de disjuntores e instalação. Mas para que você consiga fazer a sua instalação elétrica, é preciso que você tenha pelo menos uma ideia do conceito básico da elétrica antes que você comece a executar na prática a sua atividade com elétrica. Nosso objetivo aqui não é formar profissionais em elétrica. O nosso objetivo aqui é que você consiga fazer na sua casa uma instalação você mesmo, sem correr riscos de danificar algum equipamento ou de ter problema de curto-circuito na sua instalação. Então vamos para o nosso assunto. Vamos começar por carga elétrica. Quando a gente fala de carga elétrica, a gente fala da estrutura atômica que mais nos importa no átomo. Essas estruturas, nós sabemos que o átomo, de um modo geral, ele é formado por 3 partes básicas. É claro que se nós formos dividir o átomo, nós teremos mais partes. Mas nós falamos aqui, basicamente, um átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Nós sabemos que, como o próprio nome diz, o nêutron ele possui carga neutra. Os elétrons, carga negativa, e os prótons, cargas positivas. Nós sabemos também que cargas de mesmo sinal se repelem e carga de sinal contrário se atrai. Quando nós falamos que um corpo está em equilíbrio, significa que ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, portanto, a sua carga elétrica é nula. Quando a gente interfere nessa situação, a gente está fazendo uma eletrização daquele corpo. Essa eletrização ela pode ocorrer de várias formas. Nós falaremos aqui de 2 tipos de eletrização nesse vídeo. A eletrização por atrito. Por exemplo, se você pegar uma régua e passar no seu cabelo, você depois, quando você tirar aquela régua, você fizer uma fricção, você consegue pegar com ela alguns pedacinhos de papel. Significa que ela está eletrizada. Você mexeu na questão estrutural dela, nos seus elétrons, quando você friccionou ela no seu cabelo. A outra situação que nós iremos falar aqui é sobre a indução elétrica. A indução é um corpo carregado atrai um não carregado. É um exemplo quando nós vemos uma nuvem carregada que ela induz na superfície terrestre carga de sinais opostos, criando um campo elétrico, que é quando a gente vê a formação dos raios. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento
que ocorre no interior do condutor. Geralmente é feito por cargas negativas, porque os elétrons eles circulam, é eles que circulam no condutor. O sentido que é usado de forma convencional para demonstrar a corrente elétrica, ele é orientado do polo positivo para o polo negativo, mas é só por questão de convenção. A corrente elétrica ela surge a partir da aplicação de uma força elétrica que pode ser de origem mecânica, magnética ou elétrica. Ou seja, são meios que irão gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que provoca o deslocamento dos elétrons livres, pois cria-se um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem uma direção do menor potencial para o maior, e ele cria dessa forma uma corrente elétrica. A medida da quantidade de cargas é chamada de intensidade da corrente, e sua unidade é o ampere. Um ampere ele é o deslocamento de um coulomb através de um ponto qualquer de um condutor em um intervalo de tempo de 1 segundo. O coulomb ele equivale à carga transportada por 6,24 vezes 10 a 18 elétrons, e a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19. A fórmula que nós usamos para calcular a intensidade é I é igual a Q dividido por T, onde I é a corrente em ampere, Q é a carga em coulomb e T é o tempo em segundos. Pessoal, aqui nós estamos falando de forma resumida porque esse assunto é só para nós darmos uma apanhada, para você entender de onde que está vindo os valores que nós vamos utilizar quando nós formos calcular na prática os cabos e os disjuntores. Agora falaremos de tensão elétrica. Tensão elétrica, quando pensamos em condutor elétrico, sabemos que em seu interior possui elétrons livres, que não estão em repouso, pois se movimentam em função da agitação térmica. Entretanto, esse movimento não se traduz em corrente elétrica porque ele é aleatório, né? Para que haja corrente, é necessário um trabalho que seja realizado pela aplicação de um campo elétrico. Ao aplicarmos esse campo elétrico em uma extremidade do condutor, uma diferença de potencial irá surgir. E essa diferença de potencial é que conduz à movimentação dos elétrons. Esse valor da diferença de potencial dá-se o nome de tensão elétrica. A unidade é o volt. É por isso que nós vemos falar sobre tensão elétrica, nós vemos falar em voltagem, tensão elétrica 127 volts, tensão elétrica de 220, tensão elétricas maiores também. Mas o importante é que aqui nós definimos para que você depois consiga entender de onde vem a simbologia e de onde vem as fórmulas que você usa para calcular dimensionamento de cabo e dimensionamento de disjuntores. Esse vídeo já ficou um pouco maior do que eu gostaria que ficasse, então nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua dando sequência no nosso assunto até nós chegarmos no dimensionamento, que é o nosso foco principal aqui dos nossos vídeos. Muito obrigado e até breve.